E finalmente chegamos ao último filo que estudaremos, o filo dos cordados. Esses animais são os mais complexos de todos. Eles são eumetazoários, triblásticos, celomados, deuterostômios, neuromiários, apresentam simetria bilateral e não possuem metameria. É neste grupo que estão os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Além, é claro, dos protocordados. Os cordados apresentam 3 características exclusivas. A notocorda, que posteriormente será substituída pela coluna vertebral, o tubo nervoso dorsal, que dará origem ao seu sistema nervoso, e as fendas branquiais na faringe. A maioria das espécies apresentam um esqueleto interno, que pode ser ósseo ou cartilaginoso. Os cordados são divididos em 4 subfilos: os cefalocordados, os urocordados, os vertebrados e os hemicordados. A tendência hoje é classificar os hemicordados como um filo à parte, pois esses animais não apresentam a notocorda, porém as outras características estão presentes. 95% dos cordados são vertebrados, apresentam crânio e coluna vertebral, enquanto que 5% são considerados invertebrados, não possuem nem crânio nem coluna vertebral. Os protocordados são cordados invertebrados. Se dividem em pelo menos 3 grupos: os urocordados ou tunicados, onde estão localizadas 2.000 espécies. A maioria é fixa, são marinhos, apresentam respiração branquial, hermafroditas com fecundação externa. Apresentam seu desenvolvimento com fase larval, ou seja, um desenvolvimento indireto, e o seu sistema circulatório é aberto, apresentando o coração. Neste caso, o exemplo é a assídia. O grupo dos cefalocordados possui pelo menos 30 espécies. Apresentam vida livre, são marinhos, respiração branquial. Macho e fêmea separados, portanto dioicos, com fecundação externa. Desenvolvimento indireto, ou seja, fase larval. O seu sistema circulatório é aberto, porém não apresentam estrutura coração. O exemplo aqui, o anfióxo. Os hemicordados, como já dissemos anteriormente, a tendência é serem classificados como um novo filo e não mais como um grupo dos cordados. Apresentam 90 espécies. Alguns são fixos, outros de vida livre. Também são marinhos, com respiração branquial, macho e fêmea separados, com fecundação externa. O desenvolvimento é de fase larval, indireto, o sistema circulatório aberto, com o coração. Exemplo aqui, o balanoglossus. E aí estão alguns representantes dos urocordados, as assídias. Veja agora os representantes dos cefalocordados, os anfióxos. E agora, veja o representante dos hemicordados, o balanoglossus. Falaremos agora dos cordados verdadeiros, os eucordados. Neste grupo estão os vertebrados, aproximadamente 51.000 espécies. Eles apresentam a notocorda somente na fase embrionária. Na fase adulta, essa notocorda é substituída pela coluna vertebral, óssea ou cartilaginosa. O seu sistema nervoso agora é protegido por um esqueleto, o encéfalo, protegido pelo crânio, e a medula espinhal, protegida pela coluna vertebral. Estes animais apresentam diversos mecanismos de adaptação às variações de temperatura. Por causa destes mecanismos, nós classificamos os animais em heterotérmicos, pecilotérmicos ou ectotérmicos. Eles apresentam a sua temperatura variável, na realidade, o seu estado metabólico variável. Apresentam a pele com epiderme e derme. Neste caso, temos os peixes, os anfíbios e os répteis. Os homeotérmicos ou endotérmicos apresentam a temperatura constante de seu corpo. O estado metabólico é constante. A pele apresenta epiderme, derme e hipoderme. O tecido gorduroso, que serve como um isolante térmico. Neste caso, teremos as aves e os mamíferos. E aí estão os seus representantes: os ciclostomados, os peixes ósseos, os peixes cartilaginosos, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, que estaremos falando um pouco mais deles na próxima aula.